obrigado, é uma honra estar aqui. Eu estive aqui no Instituto de Saúde muitas vezes, sendo capacitado em vários temas. Então, isso aqui é um templo da saúde coletiva e um local de resistência às políticas de amamentação, né? Então, é um prazer enorme estar aqui de novo com vocês. Eu preparei me mandaram falar sobre sistemas de apoio sustentáveis, né? Então, foi bom porque foi um desafio entender o que são sistemas de apoio sustentáveis, né? Eu faço essa pergunta e é uma pergunta muito interessante. Qual a política e iniciativa de promoção da amamentação mais consagrada, mais mobilizadora? Ontem responderam que era IAC. É a Semana Mundial de Amamentação, né? É a mais popular, que nos mobiliza em todos os níveis de gestão, né? E a primeira Semana Mundial foi em 1992. Foi a única semana que o Brasil não participou, porque naquela época não tinha internet. Então chegavam essas coisas pelo correio e quando chegou, a semana já havia passado e a gente não sabia o que era a semana, o que era aquilo, né? Mas foi porque houve o lançamento da iniciativa Hospital Amigo da Criança naquela época e precisava difundir essa nova política internacional. Então, no nosso livro, tem um histórico de todas as semanas, com o tema internacional, com a tradução, com as antigas madrinhas que representavam a semana. E reparem uma coisa interessante, é que demorou 7 anos para que o governo federal assumisse a Semana Mundial como uma política pública. E foi um acerto. Por isso também é muito importante o papel das ONGs, né, de pressionar os governos a assumirem políticas, né? Então isso foi uma grande vitória do nosso movimento de amamentação. E no Brasil, a nossa semana é multiplicada por 4 por causa do Agosto Dourado, uma ideia do nosso Rodrigo Carvalho, né, de Cuiabá, e demorou menos, demorou 2 anos para o governo federal assumir essa ideia do Agosto Dourado, que é uma excelente ideia, porque a gente amplia a promoção da amamentação, né? Esse é sempre o desafio, né? A UABA propõe um tema, o tema geralmente é em inglês, e a gente tem que traduzir o que isso significa, né? E como a Sônia falou, não uma tradução literal, uma tradução cultural. E por sorte esse ano foi um pouquinho mais fácil, porque o ano passado foi mais difícil. E geralmente a gente começa com a tradução em espanhol. E ontem à noite começou esse 6º seminário preparatório para a Semana Mundial. Hoje continua, amanhã também, que é muito importante a gente ter esse seminário para entender o que a UABA está nos propondo, né? E para a gente ser mais efetivo na divulgação que a UABA nos propõe. E sempre a gente começa a divulgar assim que nasce, que o slogan é lançado, a gente começa a divulgar, por isso que está aqui, priorizar o aleitamento, criar sistemas de apoio sustentável. E olha só que interessante, a tradução realmente é uma questão, e tem uma tradução português europeu sempre, e ficou dar prioridade à amamentação, construir redes de apoio sustentáveis, e o português brasileiro ficou priorizemos a amamentação, construímos sistemas de apoio sustentável, mas parece que pode não ser essa a tradução oficial do Ministério da Saúde. A Marina que deu essa ideia de colocar no plural, porque priorizar a amamentação, a gente está dando uma ordem. Quando a gente diz priorizemos, a gente está se envolvendo nisso. Eu também vou priorizar, então priorizemos todos. Bom, pode ser que a comunicação não entenda assim, mas eu gostei
desse plural porque nos envolve, né? E a fonte disso é esse site da UABA. Você vê que a gente já tem o logo, os objetivos, o pôster, mas a gente não tem o folder. E o folder de ação é que dá a ideia da abrangência e dos temas que serão abordados. Então, eu acho que o folder está demorando a sair, já deveria ter saído, né? Porque dá as referências do que a gente vai discutir. E essa semana tem 2 grandes temas, que é a questão da ecologia, do leite materno como recurso natural renovável e os sistemas de apoio sustentáveis. É a primeira vez que a gente vai abordar o que é sustentável, né? O que é um sistema sustentável. Então, isso, né? E o que isso significa? A gente sabe que toda mãe é capaz de amamentar desde que tenha informações precisas, apoio da sua família, apoio do sistema de saúde e apoio da sociedade. Então, realmente, o apoio é fundamental e é um apoio de várias formas, de vários setores, né? E o que significa apoiar, né? Significa sustentar, significa suportar, dar suporte, oferecer ajuda, né? Oferecer auxílio, oferecer socorro, oferecer amparo, né? E essa é a nossa tarefa como profissionais de saúde. No nosso livro, a gente tem vários capítulos relacionados a apoio e tem locais de apoio também. Então, uma maternidade amiga da criança é um local de apoio, uma unidade que implementou a estratégia Amamenta Alimenta Brasil é um local de apoio, né? Uma creche que é amiga da amamentação é um local de apoio. A chave para melhorar a amamentação é dar apoio contínuo, dia a dia, à lactante, em sua casa ou em sua comunidade ou em seu local de trabalho. Então, sem apoio, as mulheres não conseguem amamentar com prazer, com efetividade, sem intercorrências. E o que seria, então, esses temas de apoio sustentáveis, né? Que esse é a grande questão desse ano. Então, refere-se a estruturas e recursos que facilitam e promovem a amamentação de forma contínua e eficaz. Ou seja, devem ser mantidos a longo prazo, com aportes financeiros adequados e envolvimento contínuo de todos os setores da sociedade, incluindo governos, eu diria, porque aqui a gente está no governo estadual, né? Mas os governos municipais e o governo federal, organismos internacionais, a Unicef já foi uma grande apoiadora da amamentação, agora está um pouco afastada disso, né? As empresas, as ONGs como a IPFA e a Matrice. E esses temas devem ser integrados, garantindo suporte às mães, às famílias e comunidades. Então, essa é uma definição de sistemas de apoio sustentáveis. É difícil essa palavra porque ela tem várias conotações, né? Então significa que deve ser econômica, deve ser viável, deve ter suporte, deve ser uma questão social e cultural. Então a gente pensou e criou 6 pilares desses sistemas sustentáveis, tá bom? Primeiro pilar, educação e informação. Depois, suporte profissional, que é o manejo clínico da lactação, a gente está capacitado nisso. Ambientes favoráveis, vários ambientes, né? O ambiente de trabalho, o ambiente de nascimento, o ambiente da creche. Políticas de licença maternidade e paternidade, porque a gente ainda está aquém, a nossa licença maternidade é aquém do que a gente preconiza, e a licença paternidade pior ainda, né? Grupos de apoio e garantia de recursos financeiros. Então, esses são os pilares do apoio sustentável. Educação e informação é imprescindível,
né? Porque a gente sabe que a amamentação não é inata, é uma habilidade, é uma cultura que tem que ser aprendida. Então, a gente tem que prover informação segura, uma informação atualizada, e mudou muito o nosso conhecimento sobre o leite materno e sobre o manejo clínico da lactação. Eu me lembro que nos folhetos que a gente distribuía estava escrito que o leite materno era estéril, né? Então é um erro microbiológico imenso. Então a gente tem que ter muita responsabilidade com o que a gente fala, né? Então, prover informação através de cartilhas, de aplicativo, dos nossos perfis nas redes sociais. O Instituto Eri faz isso muito bem, né? E tem sido frequente essa informação e essa educação do povo em geral. E o suporte profissional, que aí envolve todos aqui. A gente tem fono, a gente tem enfermeira, tem psicólogo, tem pediatra, tem sanitarista, tem nutricionista aqui, e todos nós temos que ter uma capacidade de manejo clínico da lactação. E não é fácil, porque também mudou muito o nosso conhecimento sobre essas técnicas de lactação nos últimos anos. Então a gente tem que estar sempre se atualizando, sempre se aperfeiçoando. Esse é um trabalho que mostra que agora a gente tem, e na pandemia a gente cresceu muito nisso, que é da telelactação. É você dar apoio através da telemedicina ou da teleconsulta. Então isso é um recurso que a gente pode usar, que a gente usou na pandemia e que deve continuar usando, né? Então esse estudo mostra que os resultados sugerem que ofertas de serviço de telelactação pode melhorar significativamente as taxas de amamentação, principalmente entre mães negras, que são uma população que a gente deve atuar com mais carinho, com mais atenção, porque geralmente não chegam ao serviço de saúde, porque tem menos acesso. E também a gente, como tem o racismo estrutural, acha que as mulheres negras já sabem amamentar, ou que são mais resistentes à dor, né? E porque a gente escravizou as mulheres negras e a gente alugava e comprava mulheres negras escravizadas para amamentar os nossos filhos, né? E isso até recentemente, no século XIX. Bom, e ambientes favoráveis. E esses ambientes são vários. O local de nascimento, o local de trabalho. Então, por isso que é muito importante essa questão das salas de amamentação com uma política pública do Ministério da Saúde, mas tem que ser também dos municípios e dos estados. Aqui no Instituto de Saúde tem sala de apoio à amamentação? Não? Ah, então. Então, tá aí o desafio. Todo local tem que ter uma sala de apoio à amamentação, né? Para a gente ser coerente entre o nosso discurso e a nossa prática, né? E políticas de licença maternidade e paternidade. A nossa licença maternidade tem que ser no mínimo de 6, 7 meses. E a gente pode não esperar o Congresso, a gente pode fazer isso com as servidoras públicas municipais, com as servidoras públicas estaduais, com as empresas cidadãs, né? Que é um programa da Receita Federal que estende até 6 meses a licença paternidade e dá mais 15 dias para a licença paternidade. Então, é algo que a gente tem que continuar trabalhando para o apoio sustentável, ampliação dessas licenças. E grupos de apoio. Os grupos de apoio são essenciais. A Lalete Ligue, as Amigas do Peito, a Matriz, o GVA, que é o Grupo Virtual de Aleitamento, que surgiu no Orkut, com a Denise Arcoverde, depois migrou para o Facebook e continua. São mulheres poderosíssimas, elas conseguiram fazer apoio online elas estudam, são mulheres que apoiam outras mulheres e conseguiram fazer com que novas gerações assumissem esse trabalho. Então, o grupo de apoio é muito efetivo, às vezes muito mais efetivo do que uma consulta com um profissional de saúde, porque o grupo de apoio trabalha com o conceito de aconselhamento.
ou seja, mulheres sentadas no mesmo nível, trocando experiências com uma escuta empática. Então, vale a pena a gente investir em grupos de apoio. A gente sabe o caminho certo, a gente tem que trilhar esse caminho com mais segurança. Mulheres amparadas por rede de apoio amamentam por mais tempo. Nutrizes que recebem ajuda da família, amigos e até vizinhos têm mais condições de amamentar. E a gente tem que chamar os homens para isso, né? A gente tem pouquíssimos homens aqui, né? E ontem um agente de saúde da Baixada Santista estava no encontro de ONG de prematuridade. Ele queria muito trabalhar com a amamentação, mas achava que como homem não teria espaço. Então a gente conversou com ele muito e ele saiu convencido que ele pode, mesmo como homem, contribuir com o apoio à amamentação. E agora ele está estudando enfermagem com a Marina Reia. Aqui foi os pioneiros na tradução do curso de aconselhamento e nos primeiros treinamentos. Olha, eu já tinha 20 anos de formado e já me achava um consultor de amamentação, mas mudou minha vida. Mudou a minha prática de atuar com as gestantes, com as mães e com as pessoas ao meu redor também. Porque é um curso que te ensina a escutar, a ter empatia, né? a aceitar a diversidade humana. Então é imprescindível, quem quer ser um profissional de manejo clínico da lactação, fazer o curso de aconselhamento. E eu queria trazer para vocês essa história das amigas do peito. Aqui está a Bibi Vogel, que em 1981 eu nem era formado e me ensinou muita coisa. Foi a primeira mulher feminista defendendo a amamentação. Ela amamentou a Maíra até os 7 meses exclusivamente. Isso foi um escândalo na época, porque a amamentação exclusiva só foi cientificamente comprovada muito tempo depois, né? E foi um grupo de apoio muito exitoso. Inclusive fizeram o primeiro encontro nacional de aleitamento em 1991. Eram mulheres poderosíssimas e eu aprendi muito com elas. Você vê, em 84 fizeram esse debate sobre a participação do pai na gestação, no parto e na amamentação. Coisa que não se pensava em trazer o pai ou envolver o pai na amamentação, né? E aqui é uma homenagem a Cláudia Ortoff, que faleceu recentemente e foi uma das fundadoras do grupo de Mães Amigas do Peito. Infelizmente, o grupo de Mães Amigas do Peito conseguiram uma geração subsequente, mas não conseguiram uma terceira geração e elas não atuam mais, né? E a gente sempre reconheceu o valoroso trabalho desse grupo de mães. Inclusive receberam apoio da Men Help, que é um grupo de mães da Noruega, que deram uma sede física para o grupo de mães Amigas do Peito, no Catete, e compraram uma linha telefônica. Então elas receberam um apoio internacional muito significativo, porque mereciam. Mas a gente tem que pensar no nosso futuro. A gente não vai ficar aqui para sempre. Quem vai nos substituir? Então a gente tem que investir nos jovens, em outras gerações, para que a gente possa ser substituído e o nosso trabalho continuar. E um outro grande problema, que é o último pilar, é a garantia de recursos financeiros. É incrível, porque a amamentação vale muito, mas recebe muito pouco investimento. É incrível isso, gente. Assim, não se compreende isso, né? Quanto o seu município, o seu estado e o governo federal investem em políticas de aleitamento?
Os profissionais de saúde, conscientes, ativistas, ONGs, a gente aporta muito mais recursos em aleitamento que, às vezes, os governos, né? Eu trabalhei ontem aqui, fui falar no Congresso, estou aqui e não vou receber recurso nenhum, né? Então, eu tenho um voluntariado aí nisso muito grande, mas isso não é sustentável, né? O apoio ao aleitamento não pode depender apenas de ações voluntárias, né? E eu fico assustado, por exemplo, a Sônia mostrou hoje tanto que o governo federal faz, e você viu a equipe, é mínima, não dá conta. Isso significa que não tem recursos financeiros suficientes, que o governo federal não está investindo recursos suficientes, né? Porque é muito trabalho para pouca gente. Então a gente precisa lutar por mais aportes de recursos em amamentação. Essa é um exemplo recente de uma fintech feminina na Nigéria que transforma a amamentação em retorno financeiro. Muito interessante, está no nosso site. As mães recebem como se fosse um Bolsa Família para amamentar. E após 2 anos de amamentação, elas podem sacar esse dinheiro, porque foi um investimento de tempo enorme que elas fizeram. Eles estão como finalistas no Festival de Cannes de Publicidade desse ano, essa campanha aí. Não sabia. Porque tem também o Breastfeed Money, tem o Economy, que é um banco alemão que está subsidiando esse grupo de mulheres nigerianas. Então, eu acho que a gente tem que ter um Bolsa Família pró-amamentação, porque é um gasto energético enorme. Meu sonho é ser feminista. Tá bom. Então é porque são 500 calorias que a mulher gasta por dia para produzir leite. São horas e horas de trabalho, de dedicação exclusiva, né, que a impede de realizar outras tarefas. Então é um trabalho feminino, não só para ela, mas para toda a sociedade, porque vai criar cidadãos sãos, né? Cidadãos saudáveis, né? $1 investido em amamentação significa $35 de economia com gastos em doenças, internações, morbidades, sequelas da não amamentação. Então, se eu fosse um gestor público, eu investiria muito mais em amamentação, em capacitação, em informação, em salas de apoio, né? E a Nina falou um pouco disso, né? 800 mil mortes poderiam ser evitadas por ano, 312 milhões de dólares que reduziria o custo da assistência médica. Isso tudo é do The Lancet. Então, tem um valor econômico da amamentação, né? Como uma commodity, como a Honorina falou, e que a gente não está investindo, né? Então, gente, a gente só vai sair disso se a gente implementar políticas públicas, ou seja, o apoio só vai ser sustentável se tiver políticas públicas que amparam essas nossas ações, né? E no nosso livro a gente tem 14 políticas públicas muito interessantes que estão em desenvolvimento e que precisam de mais recursos, né? O Ministério da Saúde anunciou em 2023 salas de apoio à amamentação nas UBS. Parece que é uma ideia, claro, mas por que não tem isso antes? E a gente não pode esperar o novo PAC, porque não tem nenhuma sala de apoio ainda de amamentação nas unidades básicas. Então a gente tem que arranjar um cantinho nas nossas unidades básicas para implementar a sala de apoio já, e não esperar uma nova arquitetura porque já está, desde 2023 foi lançado isso, e a gente não está implementando essas salas de apoio. E na IAC, o último passo é o passo de apoio, né?
é o passo de grupos de apoio. Eu me lembro, quando surgiu a IAC, foi uma confusão dos serviços, dos gestores, falar como é que a gente vai cumprir esse passo. Tanto é que o segundo ENAM em Camaquã teve esse tema, apoio, grupos de apoio, porque os governos e os profissionais não sabiam o que fazer, como implementar esses 10 passos. Daí os grupos de apoio tiveram a sua importância reconhecida. Então, a gente tem que trabalhar mais com esses grupos de apoio. E na nova interpretação de 2018 está lá. O passo 10 virou assim, informando as mães, orientando-as para os apoios em aleitamento materno na comunidade, trabalhando com as comunidades para melhorar os serviços de apoio à amamentação. Toda unidade básica, clínica de saúde da família, deveria ter um grupo de apoio, além da sala de amamentação. Aqui, segunda, quarta e sexta, de tal e tal horário, você vem porque você vai ser acolhida com um profissional nesse grupo de apoio. Então é uma coisa relativamente simples da gente fazer e que não depende de muitos recursos financeiros, né? Então, a gente tem vários locais de apoio. Um ambulatório de aleitamento do próprio hospital, os bancos de leite humano são locais de apoio, os grupos de mães voluntárias, como Matrice, a pastoral da criança faz um bom trabalho de apoio, os agentes comunitários de saúde também, porque visitam os domicílios e podem ter um apoio muito prático. As unidades básicas de saúde da amamentação, que é uma política pública do Estado do Rio de Janeiro. E as unidades certificadas com a estratégia Amamenta, Alimenta Brasil, e o Disque Amamentação, a teleconsulta de amamentação também é uma boa alternativa como apoio. Então, essa é a nossa proposição. Cada unidade básica deveria ter o seu grupo de apoio e formar o seu grupo de apoio. Esse é um exemplo sensacional do Espaço Amamentar de Itajaí, 100% SUS. Então, é uma clínica especializada em amamentação do SUS, 100% SUS, pela Prefeitura de Itajaí. A Camila é enfermeira coordenadora desse espaço e tem um local de atendimento privativo, um local de ordenha, e na comunidade, na atenção primária, uma clínica especializada em amamentação. Então, é uma ótima iniciativa de apoio. A estratégia Amamenta, Alimenta Brasil, que está devagar, porque está esperando a portaria, então ela precisa ter mais capilaridade, ela precisa ser mais implementada. É uma ótima estratégia, mas precisa mais. A Unidade Básica Amiga da Alimentação, que tem 10 critérios, tem uma cidade, que é Piraí, no interior do estado do Rio de Janeiro, que toda a rede tem esses 10 passos cumpridos, porque o curso de capacitação é 40 horas, é uma estratégia que existe quase há 20 anos e foi uma estratégia muito bem implementada lá no Rio de Janeiro. A iniciativa Consultório Amigo da Amamentação, para os profissionais que trabalham na rede privada, que a gente criou junto com o Moisés. E lá tem um dos critérios, é indicar, quando necessário, profissionais experientes, enfermeira, nutricionista, fonoaudiólogo, odontopediatra, psicóloga, na adesão e manutenção do aleitamento, bem como grupos de apoio éticos. Então, a gente reconhece que os grupos de apoio são muito eficazes na amamentação. E São Paulo lança a campanha Sei Amigo do Peito. Sensacional isso, gente. Parabéns, parabéns. Olha só que bacana, ó. Né? Vocês estão de parabéns, porque esse é um nó. Porque até então, muitas creches não permitiam que a mãe amamentasse ou que o leite humano fosse utilizado na dieta dos bebês. Então, e Ribeirão Preto também. Ribeirão Preto tem mamotecas, né? Viram referência no acolhimento de mães. Mamotecas. Sensacional.
Por isso que as políticas públicas têm que ser estatais e não governamentais, para poderem sobreviver a essa mudança de política. E um outro exemplo bacana da Prefeitura de Piracicaba, com um plano de amamentação. E é bacana porque... Piracicaba tá aí. A Maria Tereza de Piracicaba, então tem conflito de interesse. Então é bacana, quer dizer, não tem o plano de parto, então tem o plano de amamentação. Aí tem informações que ela vai se empoderar para decidir como ela quer lidar com a amamentação. Isso é uma forma dela receber informações e ficar empoderada nisso. Então, concluindo, apoio foi o tema da Semana Mundial que mais vezes se repetiu, né? Não é à toa, porque o apoio é fundamental, né? E eu gosto muito desse desenho espanhol que mostra o contínuo da amamentação, né? O apoio tem que ser em vários locais e em várias situações. Então, durante a gestação, em grupos de gestantes, depois aqui no parto, um parto humanizado, porque a amamentação bem-sucedida começa com parto humanizado, né? Aqui, se o bebê for para a UTI, você tem aqui o pai canguru, você tem a translactação, você tem a mãe ordenhando leite, e quando volta para casa, ela tem na família um sistema de apoio, o homem fazendo uma comidinha, algum outro familiar levando água, e depois o grupo de apoio aqui, mães orientando outras mães. E aqui na comunidade, na rua, ela pode amamentar aonde quiser, na hora que quiser, e na volta ao trabalho, ela pode retirar o leite num lugar seguro que não seja o banheiro. Então o apoio deve ser contínuo em vários momentos e várias formas. Vocês ficaram convencidas que a gente precisa de sistema de apoio sustentáveis?